através da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele é uma continuação, vamos dizer assim, da ideia que eu iniciei ao escrever o Código do Monte. Quando eu escrevi o Código do Monte, que fala sobre uma reflexão das bem-aventuranças, o estudo das virtudes que cada bem-aventurança apresenta. Depois dali, eu tive uma vontade muito grande, assim, de olhar parábola por parábola e percebi que é infinito, né? Vocês devem saber disso, óbvio. São infinitas as possibilidades de nós fazermos reflexões em torno de uma mesma parábola. E me despertou um desejo muito grande de eu fazer um estudo específico nesse livro de duas parábolas, a parábola do semeador e a parábola dos talentos. Hoje de manhã vamos estudar a parábola dos talentos, né? Nesse livro tem as duas. A abordagem, eu procurei fazer por um caminho um pouco diferente daquele que a gente está acostumado. Eu procurei fazer uma abordagem sob o ponto de vista psicológico, aonde que essas parábolas elas se inserem dentro de nós. Então, lá na parábola do semeador, quando Jesus fala dos territórios, dos terrenos, a terra, o pedregulho, os espinheiros e a terra boa, aonde que estão esses pedregulhos, esses espinheiros e essa terra boa dentro de nós? Como é que as relações são no modo espinheiro, no modo pedregulho, no modo terra boa? Então, por aí, fui pegando, e isso é muito interessante porque nos possibilita um entendimento de mundo íntimo, né? E na parábola dos talentos, do mesmo modo, é uma tentativa de fazer uma reflexão em torno daquilo que Jesus nos ensinou, aplicado ao nosso dia a dia, à nossa rotina e à nossa vida em qualquer tempo, no que se refere a nós, na nossa vida agora. Esse livro está disponível, viu, gente? Seja pela Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Está disponível pela Amazon, no formato Kindle também, para quem quiser acompanhar online, enfim, também ele está disponível. Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão da parábola dos talentos. Eu vou ler a parábola dos talentos aqui. Está no capítulo 25, né, de Mateus, versículo 14. Ele diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e recebeu outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do seu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, diz: 2 talentos me entregaste? Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor,
Soube que és um homem Peraí, né? que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Muitas são as possibilidades de reflexões em torno das parábolas de Jesus em geral. E como eu disse, incontáveis são as possibilidades da gente fazer uma leitura em torno da parábola dos talentos, por exemplo, conforme o ângulo de visão que a gente escolha. Mas nós vamos colocar uma lente a mais na parábola dos talentos, desta feita com o propósito de, como a gente fez na parábola do semeador, buscando esse entendimento mais psicológico existencial, com a perspectiva que a doutrina espírita nos permite explorar. A parábola dos talentos, ela fala, entre tantas outras coisas, me parece, uma delas, o sentido dela é o sentido da multiplicação. Jesus fala de multiplicação. Multiplicar talentos. Talvez esse seja um dos principais propósitos evolutivos na nossa caminhada como espíritos em evolução. O próprio Cristo, durante a sua vida conosco, em outras oportunidades, ele protagonizou multiplicações. Ele já havia multiplicado pães, peixes. Né? Em todo o evangelho dele, ele multiplica atitudes de amor. A vida de Jesus foi uma vida de multiplicação, do exemplo vivo da multiplicação. Concretamente, na multiplicação de pães e peixes, que foi considerado um dos milagres de Jesus, nós vamos ver, então, o poder de Jesus sobre a matéria. Mas dentro de um contexto de subjetividade, de uma perspectiva mais interna ou psicológica, o ensinamento é sobre o milagre da nossa vida, temos o fato da multiplicação no poder do Espírito. Multiplicar pode significar desdobrar. Multiplicar dentro de si mesmo significa ir além do que se é, se desdobrar e poder trazer algo a mais de si mesmo. Então, a multiplicação é uma primeira mensagem da parábola dos talentos. Né? Então, como é que nós vamos desenvolver cada passo? Um exemplo disso é que quando nós nascemos, nós trazemos conosco potenciais graças às experiências que nós já vivemos em outras encarnações, nós sabemos disso. Né? Então, as vivências anteriores, elas podem ou não ser aproveitadas, dependendo do que nós formos capazes de gerar na nossa existência, a partir das interações e relacionamentos que nós vamos estabelecendo. Então, na parábola dos talentos, Jesus fala que além do que nós já trazemos de nós, no que se refere às nossas condições inatas, porque sabemos que como espíritos reencarnantes, nós trazemos uma bagagem própria. É aquilo que nós construímos desde outras encarnações. Mas a parábola dos talentos nos fala de algo que nos foi emprestado. E nós veremos isso. É como se a gente fosse viajar, na parábola quem viaja é o Senhor. Mas ele está fazendo uma alusão à nossa própria viagem reencarnatória. Quando nós fomos viajar, né, nós recebemos talentos. Então nós podemos já pensar nesse primeiro momento como uma viagem e os nossos pais nos oferecessem meios extras
para facilitar o nosso deslocamento e reduzir as dificuldades, né? Então, num exemplo prático, pode ser assim: nós juntamos um dinheiro próprio, mas recebemos um auxílio viagem para tornar mais proveitosa a experiência. Então, é Deus, na sua infinita bondade, que nos empresta os seus bens. E ele dirá isso na parábola, né? Então, nós, com esse recurso, nós podemos fazer várias coisas. Nós podemos desperdiçar, jogar fora, nós podemos consumir indevidamente esses recursos e passarmos por muitas dificuldades. Mas nós também podemos fazer um uso inteligente, de tal modo que no nosso retorno a gente pode ter aproveitado mais a nossa viagem, né? Ter utilizado esse empréstimo para trazer de volta essas aquisições e mesmo multiplicado essas experiências e possibilidades. Então a nossa viagem terá sido uma viagem lucrativa. Esse é um exemplo simples, que merece ser ampliado, obviamente, né? Que não se trata de uma viagem física, mas da grande viagem espiritual, das experiências evolutivas que nós estamos todos imersos. Então, quando nós reencarnamos, Deus nos empresta esses recursos adicionais. É a bondade divina operando em nosso favor. E que talentos são esses? De que natureza são? O que nós recebemos de recursos para a reencarnação? Quais são as nossas condições? Será que os mais evoluídos recebem mais? Essa é uma pergunta boa, né? Será que os indivíduos mais atrasados recebem menos? Será que é assim que funciona? Então, quando nós lemos sobre os talentos, nós imaginamos muitas coisas no conjunto desses recursos, né? Então, essa é a nossa tarefa. Será que existem talentos emprestados que sejam... Porque quando a gente fala em talentos, a gente sempre pensa em uma coisa boa, né? Mas será que existem talentos que sejam dificuldades? Será que uma enfermidade é um talento? Será que um relacionamento difícil, previsto num reencontro reencarnatório, ele é um talento também? Vamos anotando para as perguntas depois. O que são talentos, né? Talentos são moedas, né? São uma moeda, né? Um antigo peso de moeda grego e romano, né? Que é uma metáfora utilizada por Jesus para designar a moeda divina fornecida por Deus para aqueles que somos todos nós quando viemos para a vida física, certo? Então, os talentos são as moedas divinas das coisas que nós recebemos que não são nossas, que são emprestadas e que nós teremos que devolver, de preferência multiplicado. Quais são as moedas de Deus? As moedas de Deus é tudo aquilo que ele nos empresta de oportunidades na vida material para o transcurso da existência humana na nossa encarnação. É interessante observar que Jesus se utiliza dessa analogia como uma situação comercial. A metáfora envolve uma situação comercial, que pode ser perfeitamente compreensível no contexto da época. Porque as pessoas não tinham outro tipo de recurso intelectual para inferir uma compreensão mais elaborada. Então, ele se vale da comparação de um tipo de empréstimo que o Senhor faz dos seus bens, os talentos. Então, a gente pode considerar que Deus propõe uma sociedade para com os filhos viajantes. Ele deixa esses bens e espera que os mesmos sejam multiplicados. Então, Jesus está falando de um tipo de uma comunhão com o Pai Maior, essa sociedade com Deus, é uma parceria que ele faz conosco quando nós nascemos. A parábola está nos dizendo assim: vocês vão em parceria comigo, com os talentos que eu vou emprestar. Significa dizer que nós não nascemos na vida física destituídos dos recursos da misericórdia divina. Todos nós somos sócios de Deus. Ele é o nosso patrocinador. Olha que beleza isso, né? Nós nascemos patrocinados. E é interessante notar que essa parceria, ela é personalizada. Ela proporciona bens na medida e na singularidade de cada filho. A relação de cada ser humano com Deus é
estreitamente particular. A perfeição do amor divino faz com que essa relação seja tão especial que cada oportunidade que o espírito reencarnado receba, ela esteja apropriada à intimidade com Deus, ao seu tipo de intimidade com Deus. Por isso, os talentos, eles são proporcionados de modo diferente para cada viajante. Não é apenas por uma questão de evolução espiritual, mas também porque o momento evolutivo de cada espírito solicita medidas diferentes de oportunidades, conforme a necessidade própria de cada reencarnação. Então, algumas vezes, o talento é dinheiro. Quais são os talentos, gente? Outras vezes, a saúde física. Mas também pode ser uma enfermidade congênita. Às vezes, um talento pode ser uma dificuldade no plano dos relacionamentos. Então, vamos ver esta questão na sequência, juntamente. Mas só que até esse momento que eu quero enfatizar é que a parábola dos talentos nos fala essencialmente de uma parceria, de uma sociedade que Deus faz com todos nós na intimidade de cada renascimento. Então, nós temos a atenção divina, o olhar do Pai quando nós nascemos. Significa dizer que nós somos amados desde o início e que Deus sabe a medida de cada um porque Ele nos conhece intimamente. Sabe de nós mesmo naquilo que nós ainda não descobrimos. Existe uma força maior, muito semelhante ao de um pai ou de uma mãe que cuidam dos seus filhos pequenos para que eles não ultrapassem alguns limites. Os pais já compreendem que as crianças ainda não têm o saber de si próprias, né, das circunstâncias do ambiente, as experiências da vida. As crianças também não sabem das suas fragilidades, necessitam dos cuidados dos pais. Né? Quando uma criança nasce, os pais empaticamente exercem uma função essencial de cuidar, de dar atenção. Então, poderíamos dizer que os pais emprestam seus talentos para cuidarem dos seus filhos. Né? O talento do olhar cuidadoso, do tempo dedicado, dos recursos materiais para a saúde, para a educação, o afeto que nutre por dentro, os limites que ensinam do que está por vir na vida deles, a proteção, o amparo. Todos esses são talentos emprestados. Então, é como se os pais, pai e mãe, eles imitassem Deus, né? Neste ensaio de amor evolutivo na experiência com os filhos. Então, nós aprendemos o amor de diversas formas na nossa existência. Mas a maternidade e a paternidade são experiências quase que irresistíveis de aprendizado do amor, né? É quase que na maternidade, na paternidade, existe uma inevitabilidade da experiência do amor, porque a consanguinidade, ela faculta um tipo de laço que obriga, né, de forma determinística, a experiência que poderá levar ao amor ou não, conforme cada um vá aproveitar. Mas então, quando um pai e uma mãe dedicam seus talentos aos seus filhos, eles o fazem por amor. Isso é muito bonito. Né? Então, também na parábola dos talentos, Deus entrega seus bens por amor, e essa é a provisão para a viagem do crescimento, que é a que vai servir para a existência na Terra. E o que acontecerá depois é indefinido, dependerá do que cada um será capaz de aproveitar. Entra em cena o livre-arbítrio e a liberdade para multiplicar ou não. Uns avançam e crescem, outros cavam e enterram. Valeu. Vamos então ver assim, parte por parte, para que vocês não fiquem muito cansados aí da nossa exposição. Se estiverem cansados aí, vão até a praia, tomem um banho de mar, voltem e depois a gente segue. Eu não posso fazer isso aqui porque está perto de 0 grau aqui no Rio Grande do Sul. Entrar na água aqui entra a última vez, não sai mais. Desencarna, volta para o talento, com talento. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Olha que interessante. Jesus assinala que nós nascemos com bens emprestados. Ele está dizendo, entregou-lhes seus bens, ou seja, não são nossos, e sim do Senhor. E é por isso que ele diz, entregou-lhes seus bens, numa clara alusão de que não nos pertence
aquilo que nos foi oportunizado, né? Daquilo que o ser humano recebe ao nascer. São tantos os exemplos disso. Quais são os nossos talentos emprestados que não são nossos? Vamos lá? O corpo físico é nosso? Não, é um talento emprestado. Nós não somos o corpo. A saúde, a família, o ambiente, todos os pertences que nos constituem a existência, nada disso é nosso. Em palavras simples, poderíamos pensar com Jesus que ele nos ensinou que isso não é nosso, mas que nós temos que multiplicar todas essas coisas emprestadas. Nós recebemos saúde, nós devemos multiplicar saúde. Não necessariamente com cuidados físicos, mas saúde espiritual. Nesse mesmo caminho de pensamento, Jesus ensina que o Pai nos empresta o seu amor para que tornemos mais verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Então, até então, os filhos, por exemplo, os filhos não nos pertencem. Os bens materiais não são nossos. Nem mesmo o corpo físico é um bem próprio. São bênçãos emprestadas. E como tais, nós não temos o direito de dispor delas livremente. Esse é um pesado compromisso nosso que nós temos e um pesado golpe no nosso personalismo e na nossa noção de posse. Que a gente geralmente diz assim, o meu filho, o meu corpo, os meus bens, e nada disso é nosso. Nada nos pertence, são talentos emprestados. Então, nós possuímos uma verdadeira, uma ilusória impressão, né, de posse diante das oportunidades, de tudo aquilo que nos cerca. Na verdade, nada do que a gente não possa levar do plano físico é nosso. Tudo que fica aqui, ele foi emprestado. Somente é nosso aquilo que nós levamos conosco, seja de bom ou de ruim. Nada do que a gente não leve é nosso, é talento emprestado. Então, se dizemos que Deus nos empresta os seus bens para a gente construir alguma coisa, nós vamos entender isso mais adiante. E quando ele fala de que o constituiu, aí sim poderemos pensar que já construímos alguma coisa de nós. Então ele dirá a seguir: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Primeira reflexão nisso, que nós não nascemos em condições iguais. Existem diferentes níveis evolutivos e de variadas capacidades, que são, obviamente, o resultado das encarnações anteriores, constituídas de experiências e aquisições diversas, né? Conforme as conquistas pessoais que nós tivemos. Então, Jesus ensina nesse ponto que nós nascemos com capacidades diferentes na viagem terrena. É a confirmação das diversas aptidões e é uma forte evidência de que nós já vivemos antes. Porque se ele está dizendo a cada um segundo a sua própria capacidade, ele já está pressupondo que se nós temos capacidades diferentes, é porque nós adquirimos essas capacidades em algum momento. E a reencarnação, nesse momento, está surgindo pela primeira vez, mas já com uma bagagem anterior de capacidades. Portanto, já tivemos outras. Né? Então, é exatamente nessa justiça da reencarnação que nós vamos encontrar a base para o entendimento da colocação de Jesus quanto a essas variadas capacidades a que ele se refere. Estando os espíritos reencarnados em diversos estágios evolutivos, cada um tem uma capacidade diferente do outro, conforme o que tem alcançado pelas próprias conquistas nas diversas encarnações. Então é assim que a gente vê nas crianças mesmo, que umas têm mais facilidade para determinadas tarefas, revelam familiaridade com algumas aptidões, outras com dificuldades inatas. Mesmo entre gêmeos, as mães revelam, já às vezes dentro da barriga, que conseguem perceber as diferenças entre os seus bebês. Um é mais agitado, o outro é mais calmo, né? Um se move mais de dia, outro se move mais de noite. Eu não sei como é que as mães conseguem identificar quando é um, quando é o outro, mas as mães sabem disso. Ah, esse aqui é o que acorda de noite, esse aqui é o que acorda de dia. Minha filha teve
gêmeas alguns anos atrás, e ela dizia, pai, a Martina aqui está acordando, a Isabela dormiu, eu ficava olhando, meu Deus, sabe? Já tinha nome, já tinha personalidade, e a mãe já sabia quem era quem, né, ali. Então, mostrando que essa diversidade, né, dessas experiências, ela carrega consigo registros, características próprias, que já vêm de outras vidas, né? Como traços marcantes de uma identidade espiritual. Então, se leva de uma encarnação para outra, para a vida espiritual, é o patrimônio espiritual que nós desenvolvemos a cada existência. As vivências do espírito, as boas, as ruins, tudo que fica armazenado no campo perispiritual e determinam essas tendências futuras. Agora, nome de família, pessoas e posses materiais, conquistas no campo do prestígio, da fama, poder, tudo isso fica. Então se vê que o espírito fica despido dessas condições temporárias e dessas posses quando desencarna. Então isso são circunstâncias da reencarnação. Agora, uns recebem 5 talentos, outros 2 e outros 1. O recebimento se dá a cada um segundo a sua própria capacidade, diz Jesus. Ou seja, conforme a bagagem espiritual que carrega consigo. É importante considerar isso. Por nós sermos diferentes, nós temos necessidades diferentes. E aí, nós precisamos também considerar assim, que geralmente quando a gente pensa em talento, a gente pensa em alguma moeda agradável, mas há espíritos reencarnantes que apresentam uma qualidade de consciência espiritual de relativo despertar mais avançado. Podem requisitar um outro tipo de talento para acelerar o seu processo moral, né? Conforme nós já falamos. Então, nós lembramos aqui de algumas limitações físicas. Será que uma limitação física é um talento? Uma enfermidade congênita, uma disfunção hormonal congênita, algumas alterações na forma física, né? Também o talento pode ser algum tipo de acontecimento ligado a perdas significativas que vão obrigar o espírito encarnado a se voltar para dentro de si. Então, aí faz sentido que algumas situações que aqui são vistas como um mal, pode ser um talento também, que naquele caso, naquele espírito, existe uma possibilidade de multiplicação. Multiplicação no sentido de ganho espiritual. A pessoa pode, o espírito encarnado, ele pode se aproveitar daquela experiência de forma positiva. Tendo partido, então, o que recebeu 5, trabalhou com eles e recebeu outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Né? Então, assim, não importa que sejam 5, 10 ou 2. O importante é que eles se multipliquem. Na multiplicação, o espírito constrói uma coisa sua. Se ele não multiplicar e utilizar apenas o que foi emprestado, ele sai da existência sem posses legítimas. Então, vamos elucidar de uma maneira bem simples assim o que nós estamos dizendo. Imaginem que uma pessoa, eu coloquei isso no livro, uma pessoa que trabalhe no campo e que queira fazer uma plantação de soja ou de arroz, por exemplo. Só que ela não tem dinheiro para o investimento. O que ela faz? Ela vai no banco, faz um empréstimo. Com o dinheiro adquirido no empréstimo, ele faz a plantação das sementes. Mais adiante, com o êxito da colheita, ele vai ter o dobro do dinheiro investido. A metade não é o seu, ele devolve para o banco. E a outra metade agora é totalmente da pessoa, porque ela lucrou oportunamente com a plantação que ela fez. Esse é um sentido interessante para pensar na colocação de Jesus, que tendo partido que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e recebeu outros 5. E o que? 2 da mesma forma. Trabalhar com os talentos parece dizer aproveitar do que não é seu para, na multiplicação, passar a ter algo seu. Vamos de novo. Então, a multiplicação do talento é assim: eu aproveito algo que me foi emprestado, faço uma multiplicação com o que não é meu,
mas ao multiplicar, o a mais passa a ser meu. Então eu não devolvo o lucro é a própria construção pessoal. É uma metáfora, através de uma situação material. Mas o sentido profundo de trabalhar com os talentos significa exatamente esta ampliação nos diversos âmbitos da existência. Por exemplo, a pessoa recebe saúde física, mas ela multiplica isso. Multiplicar não significa se tornar um superatleta. Ela multiplica no campo espiritual, no campo da saúde interior. Ela faz o efeito multiplicador ser produtivo porque ela não se dá no mesmo nível. Por exemplo, se eu recebo a oportunidade de nascer num lar que me possibilite estudo, boas condições para o crescimento pessoal, no campo físico, no campo social, onde eu estou, e eu utilizo essas bênçãos para mim e também as multiplico, gerando bem-estar em torno de mim, criando trabalho, oportunidades, distribuindo conhecimentos, dando do meu próprio tempo, eu estou ampliando os talentos para além de mim mesmo. Isso é o que caracteriza a multiplicação. As pessoas que julgam, né, que é usar só para si, não estão multiplicando, estão se utilizando como seu apenas de um talento emprestado. Uma posse sua como algo que ainda não é seu. Né? Então é uma postura narcísica, né? Diferente daquilo que Jesus falava, que nós precisamos multiplicar em caridade, em amor, em ir além de nós mesmos. Porque nós sabemos que existem muitas famílias que vivem apenas para si mesmas. Pessoas que vivem com um circuito assim, de relações estreito, fechados, né? Com muitas exigências, egocentrados, né? Casamentos e uniões com posse de vida afetiva, com controles mútuos. Às vezes os casais se controlam até nos pensamentos uns dos outros, né? Pensando de que o outro é seu, de que aquela vida é sua, que é uma grande ilusão. Né? Uma fantasia infantil de pertencimento. Assim como um bebê que acredita que nos primeiros anos de vida a mãe é uma extensão dele. Né? No crescimento vai se dando conta de que nós somos pessoas separadas, individuais, né? E isso é um trabalho interno de crescimento. Então, são muitas as possibilidades que a gente pode, logo depois nas perguntas, avançar em fazer esse entendimento. Ele fala também na medida de cada um, isso é muito interessante, né? Porque uns recebem 2, outros recebem 5 talentos. Eu vou encaminhar logo em seguida ao final, para não me estender demais. Mas nós temos que ver que isso está ligado à capacidade de cada um. Né? Nós temos a reflexão de que as pessoas têm limites. Né? Podemos pensar nas pessoas que ultrapassam as condições excedendo seus próprios potenciais. Porque assim como tem aquele que não multiplica, tem aquele que tem capacidade de 2, mas quer multiplicar em 5. Isso também pode ser um problema. Né? Então não importa que são 2 ou 5. Ele precisa ser multiplicado, agora dentro da capacidade de cada um. Então são casos assim de pessoas, vamos ver no nosso ambiente espírita, muitos trabalhadores, às vezes eu percebo a seguinte situação, que pessoas que trabalham nos compromissos espíritas e se entregam exageradamente a atividades espirituais, a ponto de se esquecerem de situações pessoais, individuais muito importantes, que precisam ser cuidadas também, né? Então, isso é como assim, a pessoa não se conhecendo, ela se vê exageradamente numa tarefa, querendo fazer mais do que pode. Isso pode também ser um problema. A pessoa recebe e tem capacidade para 2, mas ela quer multiplicar por 5. Então, aí ela tem uma overdose de cansaço, de dificuldades, e isso pode também levar a uma desregulação. Né? No campo da saúde, da mesma forma, né? Nós vemos que determinados adoecimentos podem ter esse mesmo tipo de exageros, né? Enfim. Mas vamos ver o que mais. Ele então vai mais adiante e vai nos falando nessa multiplicação. Ele vai mais logo ali diz assim: tem o que recebeu um, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Então nós estamos diante de o que recebeu um talento,
e em vez de desdobrar para 2, em vez de multiplicar, ele enterra. Esse representa a maior parte de nós, né? Que enterramos o talento e nos enterramos juntos. Né? Nos enterramos. Enterrar significa viver apenas no plano da materialidade. Daí o termo enterrar. Né? Então, as pessoas... antes de qualquer coisa, todo mundo nasce com o talento. Mesmo que nasce com um só, significa que ele nasceu com alguma coisa emprestada. Ninguém nasce sem nada. Essa é uma outra mensagem, um outro ensinamento da parábola dos talentos. Que ninguém nasce sem talento nenhum. Por quê? Porque se nós temos um corpo físico, esse já é o talento. Esse é o principal talento. Se nós tivermos a encarnação, se nós nascemos aqui, o nosso corpo já foi emprestado, nós já temos um talento. Quem estiver no mundo físico agora encarnado, significa que tem um crédito. Significa que Deus emprestou um talento. É o corpo. Então, eu posso pegar o meu corpo e enterrar o meu corpo. O que significa enterrar o corpo? Significa viver apenas para as coisas do corpo. E eu posso me enterrar na materialidade. Né? Eu posso, efetivamente, ficar vivendo apenas de questões materiais. Isso é como enterrar o talento. Então, muitas pessoas dizem assim, porque eu sou dono do meu corpo, né? Na questão do aborto, às vezes, nós vemos algumas mulheres dizendo, não, porque eu sou dona do meu corpo. Não é nem do corpo que está dentro dela e nem do corpo dela. Né? Porque é um golpe no narcisismo, mas, de fato, nós não somos proprietários daquilo que não é nosso. Tanto é que nós recebemos no início e deixamos no final. Chegar ao final da existência, deixar o corpo físico, é a etapa que se verifica quais foram as novas aquisições com o talento recebido. Né? Que tipo de utilização foi feita através do corpo que se teve. Então, esse talento, ele é uma moeda que precisa se multiplicar. Viver apenas na materialidade, consumindo e se consumindo. Né? Tem pessoas que se cuidam e guardam e conservam e retêm as coisas da vida só para si mesmas. São todas aquelas pessoas que vivem só para si, no máximo para os familiares, a experiência afetiva direta. Esses são os que se enterram exclusivamente na experiência proporcionada pelos interesses pessoais. São pessoas que vivenciam tão somente assim experiências físicas, sensações. Pessoas afeitas a substâncias, trabalham, ganham dinheiro, fazem planos, adquirem coisas para garantirem apenas para si. E se ligam a outras pessoas como se fossem objetos. Os vínculos não se transformam em vínculos multiplicadores. Não são vínculos verdadeiros. Porque o outro, ele é uma extensão da própria pessoa, ou na crença dela, né? E existe apenas para satisfação das suas próprias necessidades. Então, o parceiro, ele não gratifica na medida do que se espera. Ele simplesmente, então, o que ele faz? Ele substitui. Então, são relações do tipo coisa, relações que não são multiplicadoras de crescimento. Novamente aí, a parábola dos talentos nos falando desta função mental que é de ampliação. E aí, então, o que ele diz? Né? Ele diz que aquele que recebeu 5, 2, que multiplicaram, eles entram na alegria do Senhor. Entrar na alegria do Senhor, porque é fantástico essa parte assim. Foste fiel no pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do seu Senhor. Ele é bastante revelador quando Jesus assevera, sobre muito te constituirei. Por quê? Porque ao constituir, nesse ponto sim, o talento deixa de ser um empréstimo e se torna uma aquisição própria. Uma constituição pessoal e permanente do indivíduo. Quando esse contentamento é percebido e constatado pelo espírito, significa dizer que a pessoa multiplicou dentro de si o potencial, que antes ainda não era seu, e que agora passa a ser uma aquisição espiritual definitiva, ou seja, um bem espiritual. Vamos dar um exemplo disso. Vamos comparar uma situação com um filho que retorna à casa dos pais
depois de ter concluído uma formação profissional, depois de muitos anos de estudo. Os pais investiram na educação do filho por longos anos, certo? Foi estudar fora, enfim. Aí ele retorna feliz agora com uma profissão que vai lhe possibilitar o sustento para o resto da sua vida. Então poderíamos colocar neste exemplo assim: Senhor, 5 talentos me entregaste? Vê, ganhei outros 5. Poderia ser o filho chegando para o pai ou para a mãe e dizer assim: aproveitei os anos de investimento afetivo e financeiro que vocês fizeram por mim e aqui eu estou com o fruto dos esforços de vocês e meus. É significativo fazer essa comemoração de diálogo assim do Senhor com o servo, em que ambos estão felizes. Vê, ganhei outros 5. Vê, ganhei outros 2. A resposta é a mesma em ambos os casos, é a alegria do Senhor. Que feliz diz, excelente servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te constituirei, entra na alegria do Senhor. É o pai ou a mãe felizes pela formatura do filho. Viu? Eu investi em ti e agora tu tens uma profissão e tu pode te sustentar pela tua vida toda. Então, esse diálogo de reconhecimento com o Senhor corresponde a um estado de contentamento, né? Um sentimento de oportunidade bem aproveitada, com desenvolvimento de potencialidades que foram vivenciados de forma produtiva no campo íntimo. Então, é muito bonito essas metáforas que nos dão a entender que as oportunidades da vida que a gente aproveita de forma legítima, elas se constituem num crescimento legítimo. A parábola dos talentos nos fala de que nós recebemos coisas para multiplicarmos, e ao multiplicarmos, nós então nos tornamos proprietários das aquisições verdadeiras que nós desenvolvemos dentro de nós. E para finalizar, né, para não ficar longo demais, tem o que perde, né? Tem aquele que tinha recebido um talento e disse: eu sei que tu és um homem duro, faz todo aquele discurso que tu ceifas onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste. Aí eu escondi o talento na terra. Né? Então toma aqui o que é teu. E ele diz então: tirai dele o talento, tirai dele até o que ele não tem, lhe será tirado. Sim, ele nunca teve. Não? Porque do que ele aproveitou não era dele, era um empréstimo. Então, a característica da metáfora da época de Jesus é a imagem de um juiz, né, de um tribunal de justiça, onde o Senhor é alguém exterior que pune o homem que cavou e enterrou o talento. Mas nós podemos interpretar de um outro modo. O pranto e o ranger de dentes, eles começam na própria existência. E a sentença é da consciência. É o próprio indivíduo que se pune e se empobrece na sua vida interior. Um exemplo disso nós vamos encontrar em todas as pessoas que se preocupam excessivamente com dinheiro. Normalmente adoecem, porque juntam, acumulam e não utilizam. Muitos são os que se privam de conforto pessoal para não gastarem. Ficam vivendo o fantasma da possibilidade da perda, do que ganharam, são os ricos pobres, né? Porque têm uma moeda, mas não a usufruem nem distribuem. Né? Se tornam escravos do trabalho, pessoas preocupadas eminentemente, se esquecendo de viver a própria vida. E às vezes a gente diz assim, se enterrou no trabalho, né? Aquela pessoa trabalha demais, ela se enterrou no trabalho, ou seja, enterrou o talento. Porque o trabalho, no sentido produtivo, significa se ocupar utilmente. Ou seja, tem que ser prazeroso, tem que ser multiplicador. Se enterrar significa condenar-se a uma experiência negativa de adoecimento. Portanto, assim, na vida tudo pede equilíbrio. Boa parte de nós não nos damos conta de que a gente precisa ter esse despertar de consciência. Para se dar conta que nós nascemos numa experiência física que, para evoluirmos, nós precisamos nos dar conta do propósito, do porquê aqui estamos. E que, sobretudo, nós não nascemos desprovidos de recursos, conforme diz a parábola dos talentos. Nós também não podemos esquecer que Jesus é quem retorna nesses dias em que estamos um pouco enterrados dentro de casa, como aquele que nos ensinou as grandes parábolas, desde a remota Galileia, nos dizendo que nós nascemos para viver experiências
todas elas são com talentos, como talentos emprestados. E que ele está nos acompanhando como uma espécie de sócio patrocinador que nos acompanha vivamente e espera que a gente saiba multiplicar os talentos, porque ele está de volta nesse sentido espiritual, no sentido mais digno que ele poderia retornar, que é através dessa presença viva, através da espiritualidade, que é percebida pelo imenso conjunto de ensinamentos e lições que estão dentro da doutrina espírita e nós tão gentilmente acolhemos e estamos tendo a oportunidade de entender. Então, Jesus é essa grande alma que retorna, que nos empresta outra vez os seus talentos. Só que agora nos chamando por dentro. Parece que nós continuamos a ouvi-lo ao encerrarmos a nossa fala dizendo: tomara que seja assim com a gente, para que ele possa dizer: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Acho que é isso. Nossa, meu irmão, nós temos aqui nessas breves palavras, mas tão robustas, muita coisa para trabalhar. E você nos trouxe aqui de forma sucinta, né, esse conteúdo que é profundo e é vasto. Nós temos aqui algumas interações já no nosso Vamos lá. chat. Ó, a Jussara falando, agradecendo, né? Dizendo que a reforçada, esses ensinos, ela diz assim, as parábolas de Jesus trazem ensinamentos que são verdadeiros faróis em nossas vidas. E esses ensinos, com a sua fala clara, orientadora, amplia ainda mais nossa capacidade de conectar as colocações de Jesus com a realidade que estamos vivendo agora, né? Agora ou a qualquer tempo. A nossa querida Rejane diz que já ouviu essas reflexões sobre essa parábola diversas vezes, mas não conseguia compreender, pois eram outras abordagens. Hoje estou contemplada e agradecida. Clareza, objetividade e ressonância de cada palavra no meu coração. E ela diz, então, que hoje compreendeu essa palavra, essa parábola. Oh, já valeu a pena então, né? Não é? Com certeza. Mas a gente quer que você destrinche ainda mais, porque você trouxe pontos aqui que a gente nunca tinha pensado. Por exemplo, quando falamos de talentos, a gente pensa que talento é só coisa boa, né? Boa no nosso entendimento material. E, de repente, você trouxe questões que são dignas e necessárias da gente colocar um olhar mais profundo. Você pergunta assim, será que a dor, será que uma doença congênita também não é um talento? Então, eu vou juntar uma pergunta minha com a da Marluce. Certo. Você falou que cada um de nós, ao reencarnar, traz o próprio patrimônio espiritual, associado ao altíssimo investimento divino em nós, como empréstimo. E aí eu pergunto a você, como diferenciar em quais a gente deve investir ou procurar desenvolver mais? Porque, às vezes, a gente chega aqui, confunde, mistura tudo e acha que é tudo nosso. Na maioria das vezes é isso que a gente faz, né? É isso mesmo. Então, a Marluce diz aqui, os talentos, então, são as nossas expiações e provas? Também, também. Porque essa é uma pergunta ampla. Quem é que fez a pergunta? Foi a Marluce? Marluce Ferreira. Não, Marluce. Tudo bem, Marluce? Ah, acho que sim. Eu acho que existem dois tipos de acontecimentos, pelo menos. Existem aquelas situações que nos acontecem e nós não temos como evitar. São fatos que nos chegam, que são impostos, que são imposições. Aquilo que a gente estava vivendo, fazendo
uma determinada trajetória e surgem esses imprevistos, que são essas situações mais graves, mais importantes na nossa vida. Eu entendo que isso são talentos emprestados. São talentos emprestados também. Por quê? Porque se surge alguma coisa que a gente não tem uma responsabilidade direta, imediata, na criação, na construção daqueles fatos, isso são acontecimentos que já estavam previstos para nós. Normalmente nós chamamos isso de provas ou expiações. E provas ou expiações são talentos também. Por quê? Porque eles são como se fossem fermentos para haver uma multiplicação na nossa massa de capacidades espirituais. Só que isso só vai acontecer dependendo da utilização que eu faça disso. Porque eu posso utilizar uma aflição, uma dor, e evoluir com isso. Eu posso transformar, multiplicar, então aí encaixa a parábola dos talentos, sim, transformando um acontecimento difícil num desenvolvimento interno pessoal. Por exemplo, algo que se aconteça, que seja bastante grave na minha vida, mas eu consigo desenvolver resignação, resiliência, paciência, descobrir outros valores na minha vida, me dando conta que certos olhares de vida que eu tinha antes não são tão importantes quanto os novos valores que nascem dentro de mim nesse momento, me transformando numa pessoa mais reflexiva, numa pessoa de mais fundamento, que possa despertar o olhar para aqueles que estão na minha volta e encontrar pessoas que já estavam ali e eu nem percebia, porque eu estava num foco de visão completamente diferente. Então, eu estou multiplicando esse talento. O talento da dificuldade, o talento da aflição. Mas eu posso enterrar esse talento. E eu posso, ao invés de aproveitar essa oportunidade, mesmo que seja uma oportunidade dolorosa, e eu me revoltar. Como muita gente acontece. Ah, porque comigo? Isso não podia ter acontecido comigo. Aí a pessoa se torna cada vez mais amarga, a pessoa começa a se tornar um indivíduo de péssimo relacionamento para os outros, se revolta com Deus, coisa que não vai adiantar coisa nenhuma, ela só vai piorar a situação. Porque se aquilo ali é um acontecimento que tem que passar, a pessoa vai sofrer, espernear e vai só sofrer mais ainda. Porque aquilo ali não vai mudar. Né? Então, que é o que acontece? Na verdade, a dor ou o sofrimento, eles não são necessariamente instrumentos que promovem evolução. O que promove a evolução é o que eu faço com a dor e com o sofrimento. Porque se a dor e o sofrimento fossem provocadores de evolução, esses países, tem tantos países e povos que sofrem há séculos, com as guerras. E a gente vê que ao invés de eles aproveitarem a mensagem de Jesus e pararem e evoluírem, se revoltam cada vez mais e se cria cada vez mais vingança, e aí um povo mata um, o outro povo vai lá e se vinga, e vem há séculos assim. Então, na verdade, o sofrimento em si, ele não gera evolução. É preciso ter a capacidade da multiplicação, é a parábola dos talentos. Eu peguei aquela oportunidade e resolvi multiplicar. E a multiplicação é o que eu faço com aquilo que me é emprestado, seja de bom, seja de ruim. Todos são talentos. A gente nunca pensa em talentos desse jeito, né? A gente sempre pensa em talento como uma coisa boa, nasceu numa família rica, com saúde, nasceu aí em Maceió, nasceu em Alagoas. Quem nasce em Alagoas nasceu com talento. Quem nasce no Rio Grande do Sul nasceu com pouco talento, né? A gente pensa assim, né? E eu acho que é isso mesmo, na verdade, quem nasce aí é melhor, tá mais evoluído. Mas, na verdade, a gente pode aproveitar, né? Vocês não conhecem pessoas aí? Estão vivendo na beira do mar, com uma natureza maravilhosa, estão se queixando da vida, estão enterrando talento. Aqui no Sul a gente vê isso, esses dias frios aqui eu vejo dois tipos de pessoa. Eu vou trabalhar cedo no meu consultório, né? Agora eu tenho trabalhado mais em casa também com atendimento online, mas às vezes eu sou obrigado a atender algumas pessoas e quando eu saio de manhã bem cedo, às vezes eu vejo aquele dia
aquele dia que a água está congelada, eu moro num local aqui assim, que tem uns arroios por perto, tem uma camada de gelo por cima, né? Quando a gente respira, sai uma fumaça, assim, da diferença de temperatura. É um frio terrível, terrível, né? Um frio úmido aqui de Pelotas. Quando eu chego na rua, eu encontro pessoas que dizem assim, que horror, isso aqui é um inferno, não sei por que a gente ainda mora aqui. E um outro tipo de pessoa que diz assim, eu adoro frio, porque eu tomo um café quente de manhã, coloco uma roupa, me aqueço, daqui a um pouco eu vou fazer um exercício e esse frio vai passar. É a parábola dos talentos. Um está multiplicando talentos e o outro está enterrando talentos. Então, a prova ou a expiação não determina o resultado final que a pessoa, que o indivíduo vai fazer. Se ele fizer uma sociedade com o Senhor, ele multiplica. Se ele se enterrar em si mesmo, ali haverá trevas e ranger de dentes. E não é depois da morte, é desde já, né? A pessoa fica infeliz desde já. É desde já. E a gente do lado de cá, nesse calorzinho, nesse inverno meio quente, a gente já acha que vocês nasceram com um talento imenso. Maravilhoso. Ô, Sérgio, ontem eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante de a filha que agradecia pelas orações dos amigos que tinha sido feita em relação à sua mãe. E ela dizia assim, que a sua mãe já vinha com um problema pulmonar muito grave e ela precisava de uma UTI. Mas por conta desse momento de pandemia, as UTIs estavam reservadas apenas a quem tinha Covid. E elas pediram orações, as pessoas começaram a orar, e a mãe dela adquiriu Covid, além do problema pulmonar que já tinha. E olha que interessante, ela disse que estava agradecendo pelas orações, porque pelo fato de ter adquirido Covid-19, ela tinha sido levada a uma UTI, e ela estava no interior, ela veio para Maceió. Aqui ela estava tendo o tratamento adequado que necessitava, por conta dessa nova situação. E agora ela já estava saindo da UTI para uma enfermaria de Covid-19, que era uma enfermaria melhor do que a enfermaria comum, e ela, assim, profundamente agradecida a Deus. Então, eu queria te perguntar, em um momento como este, em que todos nós estamos fugindo tanto da dor, do sofrimento, da doença, do enfrentamento, né? O que será que nós estamos fazendo com esses talentos que Deus nos está dando? Isso é um resultado do fato da gente ter enterrado, ou estamos negligenciando? Queria que você falasse um pouco sobre isso, pegando esse caso como estudo. Tudo depende da nossa capacidade de encaminhar interiormente, dentro de nós, esses fatos. Tem uma parábola, uma metáfora que eu gosto muito, e acho que encaixa nesse caso. Diz que tinha um senhor que comprou muito dinheiro, tinha muito dinheiro, e ele comprou muitos cavalos. E aí toda a vizinhança se reuniu e disse para ele, que bom, fez um investimento muito bom, comprasse muitos cavalos, um investimento em cavalos de raça e tal, enfim. E aí ele, que era sábio, ele disse, olha, eu não sei se isso é um bem, eu não sei se isso é um mal. Só o tempo vai dizer se o fato de eu ter comprado cavalos foi um bem ou foi um mal. Passado um tempo, o filho dele andando num desses cavalos, antes disso, o melhor dos cavalos, né, dele fugiu. O mais caro de todos fugiu. Aí a vizinhança se reuniu e disse, olha, que mal que foi te acontecer, né? Gastasse tanto dinheiro nesse cavalo e agora ele fugiu, foi roubado, enfim. Mas ele que era sábio, ele disse, olha, eu não sei se isso é um mal, eu não sei se isso é um bem, o fato desse cavalo ter fugido. Só o tempo vai dizer se isso foi um bem ou se isso foi um mal. Passado um tempo, o cavalo voltou e junto com ele voltaram outros cavalos que o cavalo veio trazer.
Naquela época ainda não tinha cerca na volta ali dos territórios, né? E ele ficou, o senhor ficou mais rico ainda, porque além daquele cavalo, vieram outros para ele. Aí a vizinhança toda se reuniu e disse: mas que bom! Que se tu soubesses que esse cavalo fosse trazer outros cavalos, nem ia ter ficado triste. E ele disse: não, mas eu não fiquei triste. Eu não sei também se o fato desse cavalo ter voltado com outros cavalos, isso é um bem ou isso é um mal. Só o tempo vai dizer se isso é um bem ou é um mal. Os vizinhos não entenderam nada e foram embora. Passado um tempo, o filho dele, andando nesse mesmo cavalo selvagem, ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele bateu com a coluna numa pedra. E ele ficou paralítico das pernas. O filho com 18 anos. A vizinhança se reúne novamente, vai até eles assim: mas que mal foi te acontecer? Porque se tu soubesse que esse cavalo iria voltar, mas seria o motivo do teu filho ter ficado paralítico das pernas, eu jamais desejaria que esse cavalo tivesse voltado. Mas ele, que era sábio, disse: eu não sei se isso é um mal, eu não sei se isso é um bem. Só o tempo vai dizer se o meu filho ter ficado paralítico das pernas foi um mal ou foi um bem. Aí a vizinhança olhou e disse: não, agora ele está doido de vez. Como é que não vai querer achar que o filho paralítico das pernas possa ser um bem? Mas passou o tempo. E passado um tempo, o país dele entrou em guerra com outro país. E todos os jovens de 18, 19, 20 anos de idade foram convocados para morrerem pela pátria, menos o filho dele, que estava paralítico das pernas. E aí a vizinhança toda se reuniu e foi até a casa deles. Mas que bom, né? Porque o teu filho está paralítico, mas não vai morrer, ele vai ficar contigo, ele é um filho querido, absorveu bem o impacto com ele, e nós temos filhos que terão que ir para a guerra, mas o teu ficará contigo aí. Que bom. Ele disse: eu não sei se isso é um bem, eu não sei se isso é um mal. Só o tempo vai dizer se o meu filho ter ficado comigo será um bem ou será um mal. Então, eu acho que esta metáfora nos fala que existe uma parte que exige a nossa responsabilidade, a nossa participação. É nós atendermos as nossas obrigações, as nossas coisas na nossa vida, mas nós precisamos ter uma parceria dentro de nós, com alguma força superior que regulam os fatos e acontecimentos, que não tem respostas objetivas para as coisas no presente. E aí, então, que entra o que o Espiritismo diz, que fé inabalável é somente aquela capaz de enfrentar a razão e todas as coisas em qualquer época da humanidade. Porque neste espaço é quando a gente deposita numa força maior além de nós a tudo aquilo que nós não temos controle, que nós não temos como resolver. E aí então nós nos fortalecemos para que nessa caminhada de parceria, de sociedade divina, a gente possa então multiplicar. A gente sabe que está multiplicando quando interiormente nós estamos com algo que é inalienável e que ninguém pode dizer, que é a paz de consciência. Quando aquilo nos faz bem, quando dentro do nosso coração nós dizemos: eu estou bem comigo. Mesmo que os vizinhos cheguem e digam assim: mas que mal está te acontecendo? Ou, mas que bom que está te acontecendo. Quando a opinião externa não abala aquilo que eu já sei. Então, essa resposta é uma resposta que só pode ser dada no íntimo de cada um. E é por isso que a doutrina espírita é tão linda, né? Porque ela não julga. A gente não tem como avaliar o que acontece com os outros. Mal temos, às vezes, como avaliar o que acontece com a gente. Maravilha. Eu aproveito para lembrar, viu, pessoal, que a roda de conversa já está aberta. Quem quiser participar, trazendo alguma reflexão, trazendo alguma pergunta, pode participar pelo chat, que eu vou acompanhando aqui, ou então abrir o microfone e falar com o nosso querido Sérgio a cada momento que ele para respirar. Agora eu vou pedir a nossa querida mãezona, a Conceição Farias, que ela está querendo aqui fazer também a sua intervenção. Abra aí o microfone, mãezona, e pode falar.
Intervenção nenhuma, menina. Quem sou eu para intervir junto a um indivíduo, essa criatura, Sérgio Lopes? Apenas eu quero agradecer, porque como muitos já se colocaram, alguns já se colocaram, Sérgio, que amplitude de entendimento com relação aos talentos. Que maravilha. Hoje eu estou me tornando mais sábia, graças a você. Antes de ir para o outro lado, eu já estou levando essa sabedoria. Então, meu amigo, que maravilha saber que diante das dificuldades, que dificuldades também são talentos para desenvolver a nossa capacidade. E o entendimento nos leva a isto quando a gente percebe daquela regimentação toda de nossos, daqueles que nos acessam, que nos assistem, espíritos que nos conduzem a uma reencarnação, com toda uma preparação, uma programação, aí nos mostra a programação que teremos, como se dissesse, estes são os talentos que estás levando. Vamos ver o que farás deles. Aí, então, muitos realmente multiplicam, conforme as suas palavras, suas explicações, e daí outros se enterram, como também já foi falado, como vemos no Evangelho. Então, enterram de que forma? Uma forma tão triste, que sua fala me remeteu ontem a Aniceto, no livro Os Mensageiros, onde eles estavam num ponto de socorro, e lá estavam aqueles espíritos, verdadeiras múmias, adormecidos, mas com os fantasmas, enquanto adormecido. E André, inquieto, curioso daquilo, é informado por Aniceto de que foram aqueles que não valorizaram a oportunidade que tiveram, que também está na sua fala de hoje, que não acreditaram nem Deus, que disseram que Deus não existe. Então, não é uma punição. Eles estão vivendo exatamente aquilo que eles tinham recebido, foi tirado. Foi tirado e ali estão para um determinado período, dependendo do esforço dele para retornar e receber novos talentos. Claro que Aniceto não falou em talentos, mas a tua fala nos faz interpretar assim. Claro, faz alusão aos talentos. Né? Exatamente. A pergunta que eu tenho para você, meu amigo, você disse, e dá para entender, como entender quando a gente excede nesta questão dos talentos? Isto vem atender uma necessidade minha, inclusive, no momento. Até onde a gente entender que, olha, os talentos que foram dados já foram desenvolvidos. Agora, vamos cuidar para que novos talentos sejam dados. É isto porque desenvolve assim muito conflito íntimo, muitos conflitos íntimos. Meu Deus, por que eu não estou tendo condição? Por que parar? Será que eu não podia dar algo mais? O que fazer? É um conflito, meu filho. Então, nesta manhã, você está esclarecendo demais, me emocionando e me dando a oportunidade de me autotrabalhar nessa questão. Olha, Conceição, a tua colocação ela é muito importante, muito importante. Geralmente a gente relaciona talento a trabalho a mais. A multiplicação como um trabalho a mais que a gente tem que fazer. Mas a tua colocação me inspira a pensar a questão por um outro caminho. Vamos pegar o exemplo da nossa pandemia. Nós estávamos nos centros espíritas trabalhando um monte, né? Vocês deviam estar também. Tinha gente que ia 5 vezes, 6, 7 vezes. A gente já tinha se mudado para dentro do centro espírita. Sempre achando que estava fazendo pouco. Que quanto mais faz, mais necessidades surgem na volta e a gente fica tentando fazer sempre mais e não falta, às vezes, quem nos diga mas tem que fazer mais, isso é muito pouco, que nós já estamos numa época que precisamos estar desenvolvendo.
estamos na nossa última encarnação como oportunidade antes de ir para um planeta pior do que esse, ou para um planeta melhor e tal. Então, a gente estava num ritmo exagerado de trabalho. Muitos de nós. E ainda se sentindo culpado por estar fazendo pouco. Aí, de repente, vem uma pandemia, um vírus, um serzinho microscópico, que foi a gente mesmo que causou, porque isso aí foi o homem, não foi Deus que mandou, viu? Muita gente diz, foi Deus que mandou o coronavírus. Não, Deus não mandou o coronavírus. Isso aí foi construído pelos nossos desequilíbrios, pelos nossos exageros, e se alastrou. E é claro que aí a providência divina se utiliza daquilo que o próprio homem se desequilibra para criar uma nova possibilidade de equilíbrio. Né? É a mão bondosa de Deus nos dando a oportunidade de uma nova harmonia. E aí, gente, nós tivemos que fechar os centros espíritas. Você já tinha imaginado um negócio desse? A gente ficar com o centro espírita fechado, numa época como essa. Não poder tocar nas pessoas, não poder receber as pessoas. A gente tinha, por amor e caridade, a possibilidade de abraçar, de tocar. Todas as vezes que eu ia a Maceió, já quando eu chego no aeroporto, aquele abraço, não precisava ser qualquer horário, 3 da manhã, 2 da manhã, o horário chegava de voo. Quem estava me recebendo sempre me recebeu com um sorriso no rosto, aquele abraço carinhoso, e a gente se beija e se toca. Pois então, isso é uma demonstração de amor até aquele momento. Agora, hoje em dia, quem fizer isso é uma demonstração de desamor, não é? Se a pessoa abraçar, beijar, etc., ela está sendo desamorosa, porque ela pode estar querendo matar outra pessoa, né? Porque vai estar passando o vírus. Então, hoje, estar com as portas fechadas é uma forma de amor. Porque nós vamos ter que desenvolver um outro modo de atender às nossas questões espirituais, que é o que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Certo? Mas vamos ver onde é que eu quero chegar com isso. Me parece, Conceição, que a espiritualidade está dizendo assim: estava exagerado o jeito que estavam fazendo. Não precisa fazer muito. Não precisa fazer exageradamente. Pode fazer menos. Pode ficar mais em casa. Pode atender mais às próprias necessidades pessoais. Pode ficar mais com a família. Pode ler mais um livro sossegadamente. Pode precisar atender coisas prazerosas. Isso é multiplicar talentos também. Ah, mas eu podia estar socorrendo 3.000 pessoas por dia. Mas não estaria socorrendo a única e mais importante pessoa que precisa ser socorrida nesse momento, que é você mesma. Se você estiver bem, se você estiver feliz, se você estiver descansada, se você estiver com a mente mais limpa, se você conseguir fazer um aproveitamento para repousar em momentos que estavam fazendo falta, isso é uma multiplicação de talento também. Então eu vejo que junto com os ensinamentos que nós temos que tirar de tudo que a gente precisa aprender nesse período, tem também uma espécie de um convite para a gente desacelerar, para nós diminuirmos ritmos, para nós fazermos coisas de modo mais tranquilo. Olha, o gaúcho falando para lagoano fazer mais tranquilo, porque o agitado é o gaúcho, né? Mas todos nós, mentalmente, estávamos numa cobrança muito grande de atividades. Eu falo por mim. Era todo fim de semana no aeroporto, viajando. Muitas vezes, indo contrariado, às vezes, em algumas atividades, eu confesso a vocês. Mas por uma sensação de que tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, de repente, a gente se vê assim, sem poder fazer isso. E isso nos traz uma estranha calma, que nos leva a cogitar outras coisas, a estudar outros assuntos, a ter tempo para poder fazer leituras que estavam impossíveis de serem feitas, reflexões novas, achar novos modos de trabalho, porque tenho certeza, essa maneira que nós estamos falando agora, isso veio para ficar. A gente vai voltar a ter uma vida de convivência. Óbvio que precisamos disso, mas isso aqui vai fazer muita diferença no mundo novo que nós estamos criando nesse momento, né? Então, assim, eu acho, Conceição, que quando a gente para, quando a gente se acalma, quando a gente não pode fazer tantas coisas, isso também
pode ser um processo intenso de crescimento espiritual, porque a gente passa a atender necessidades da gente que estavam mal atendidas. Não sei se faz sentido. Com certeza. Faz todo sentido, né? Muito obrigada por seus esclarecimentos. Sérgio, alguém mais quer falar, pessoal? Tem que queira falar, fazer diretamente aqui seu questionamento? Posso falar? Valéria? Oi. Oi. Pode sim. É Rejane, de Porto Alegre. Vou falar sem esse sotaque lindo de vocês. Oi, Bom Rejane. dia. É música para os nossos ouvidos. O sotaque de vocês também. Queridas, olha só, gratidão pela oportunidade de poder participar, de escutar o Sérgio. Eu fiquei pensando que talvez nós tenhamos desenvolvido os nossos talentos para o exterior, para fora, para os outros. E que neste momento nós tenhamos um grande espelho na nossa frente, nos dizendo quais talentos tu não desenvolvesses dentro de ti. O que te falta fazer, né? E aí eu penso também que um dos grandes talentos que a gente desenvolve neste momento é o da empatia, que a gente falava em compaixão, mas não falava em empatia. E hoje essa é uma palavra que está na moda, né? E isso eu acho bem importante. Era só isso. Eu queria agradecer muito, porque realmente eu compreendi essa parábola com afinidade no meu coração. Literalmente é isso. Entendi de uma forma generosa. Gratidão mesmo. Gratidão a todos vocês. Obrigada. Que legal, Rejane, muito bom. É verdade, eu acho que o nosso movimento, ele normalmente é para fora. A gente entende trabalho como uma ação exterior. Nós não entendemos... Aliás, trabalho não é uma palavra que a gente utilize generosamente. Geralmente a gente utiliza a palavra trabalho associando a ideia de sacrifício. E nós não associamos... A palavra trabalho, ela vem de tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura usado na Idade Antiga, Idade Média, para torturar inimigos. Então, daí vemos que a origem da palavra trabalho já não é muito generosa. Né? No entanto, em O Livro dos Espíritos, trabalho, ele é ocupação útil. Então, vamos ver que trabalho, ele é efetivamente trabalho quando aquilo é útil para nós também. Então, faz muito sentido o que a Rejane traz, que ele não pode ser uma ação exterior apenas, mas ele tem que ser, sobretudo, uma ação interior. Então, o desenvolvimento das faculdades internas, das nossas capacidades internas, é o que nós podemos de melhor fazer por nós mesmos. A multiplicação dos talentos só é multiplicação quando isso acontece interiormente, quando é um movimento honesto dentro de nós, um movimento autêntico dentro de nós, um movimento espontâneo. Ele não pode ser uma ação, ele não pode ser um fazer, ele precisa ser o ser. A caridade que nós estudamos no nosso contexto espírita, ela é uma ação que está relacionada mais ao ser do que ao fazer. A caridade verdadeira, ela não pode ser um fazer. Muita gente diz assim, eu faço caridade sábados, das 3 às 5 da tarde. Começou a hora da caridade, 3 horas, 5 horas, terminou a hora da caridade. Já fiz a minha cota de caridade hoje, então eu já tenho 10% de caridade colecionado dentro de mim. Semana que vem eu faço mais caridade das 3 às 5 e eu vou ter 20% de caridade dentro de mim. Até o fim do ano eu estou com 100% de caridade dentro de mim. Uma visão matemática quantitativa. A gente não faz caridade. A gente se torna caridoso.
é o ser que se torna caridoso, e aí ele é naturalmente caridoso, aí faz caridade em casa, vai sendo caridoso, né? Então, as virtudes de Jesus, elas passam pelo ser, e não pelo fazer. O fazer é uma decorrência, é o produto, é a ponta final. Acho que travou, né? Travou para vocês também? É, Travou. Eu vou pedir, então, se a gente desligar as câmeras, talvez melhore a conexão, mas ele continua aqui, ó. Daqui a pouquinho ele retorna. Não caiu, enquanto só deu ele uma travadinha. é, Oi? enquanto ele retorna, eu posso já explanando. Pronto, aproveita então, Valéria. É, é, foi muito. Ele está falando comigo. Peraí, agora eu vou ter que sair, porque ele está no. Peraí. Ele está falando com você, deu uma quedazinha, né? Mas a gente Está continua, achando que então. foi a gente. Oi? Ele está achando que foi a gente. Não, então, Não, Sérgio, foi o seu. Verifica aí, por favor, a sua internet. E a gente está ok aqui. que ele percebeu, então. É muito interessante. Isso é uma característica desse novo formato, né? A gente vai se interessando cada vez mais pelo tema e, de repente, dá uma queda de internet exatamente pelo uso, pela quantidade de uso. Isso é bacana também, né? A gente vai se educando, a gente vai aprendendo a usar essas novas ferramentas. E eu lembrava exatamente disso. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, enquanto o Sérgio retorna, que, como ele falava, né, e a nossa Rejane também, nós estávamos excessivamente para fora, trabalhando nessa ansiedade de nos tornarmos bons, né, caridosos, nesse entendimento de que a gente tinha que estar na casa espírita o tempo todo, tinha que aceitar todos os trabalhos, e não dava tempo, a gente estava negligenciando talentos preciosos que nós... Chegou o Sérgio de novo, eu vou aproveitar, Sérgio, você se quiser, já dá continuidade ao que você estava falando, mas a gente estava fazendo um apanhado aqui, né? Certo. E isso que você estava falando, eu vou aproveitar, já vou inserir aqui minha pergunta, Então, né? Que nós estávamos, como vocês estavam dizendo, você e a Rejane, nós estávamos excessivamente para fora, ocupando ao máximo o nosso tempo para poder nos tornarmos caridosos, amorosos, achando que quantidade nos traria qualidade. E, de repente, a gente tinha uma sensação esquisita de que a gente nunca dava conta do tempo, de que o tempo estava encurtando. No entanto, essa pandemia trouxe a gente para dentro de casa e parece que o tempo se alargou. Todas as pessoas que estão trabalhando em casa dizem assim, parece que eu estou trabalhando mais. Então, a gente está trabalhando mais, ou seja, produzindo mais, e a gente também está cuidando da gente, fazendo aquela meditaçãozinha, se ocupando das orações que estavam meio de lado, das leituras, cuidando da família. O tempo, ele se alargou, tem espaço para tudo. É verdade. É verdade. E aí eu me lembrei das suas palavras, Jesus de novo no mundo, nos convidando a prestar atenção nos talentos que recebemos. Se a gente olhar para a vida de Jesus, nós vamos encontrar um Jesus tranquilo. Jesus não era ansioso. Quantos anos oficialmente Jesus viveu entre nós? Quantos? 33, né? 33. Quantos anos ele usou para divulgar o evangelho diretamente? Quantos anos ele usou? 13, né? Depois dos 30, né?
O que ele fez até os 30, gente? Onde é que ele estava até os 30 anos? Em casa. Ele era carpinteiro. Ele ficou vivendo com o pai dele na carpintaria. Ele ficou com a mãe dele, com os familiares dele. Ele ia no templo lá, dava grandes lições, mas diziam, quem é esse? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele nem tinha dado o nome dele ainda. Jesus é o homem sem pressa. E depois, quando ele sai a ensinar o evangelho, ele constrói um templo gigantesco para dar palestras. O que ele faz? Ele sai caminhando pela beira dos rios, dos lagos, chama os pescadores, escreve na areia, fala pouco, está sempre em movimento. Para cada experiência, ele multiplica ensinamentos e sabedoria e dividiu a história entre antes dele e depois dele. Será que a gente estava fazendo isso? Tentando fazer isso? Vocês têm alguma notícia de Jesus correndo porque estava atrasado por algum compromisso? Parem que eu não posso falar contigo agora porque eu tenho que fazer uma palestra na sinagoga. Tem alguma notícia de Jesus com pressa? Ansioso? Será que esse Jesus que a gente acredita, que a gente diz que acredita, que a gente estava cultuando dentro de nós, tem a ver com aquele Jesus dormindo num barco dentro do mar? Você consegue imaginar Jesus dentro de um barco, dormindo, tempestade comendo ali fora? E aí os discípulos dizem, mestre, acorda. Como é que ele podia estar dormindo ali naquele momento com uma tempestade? Fico imaginando, né? É outra metáfora fantástica, né? Jesus não está ansioso mesmo diante da tempestade, ele está calmo. E aí ele olha para eles assim, mas do que vocês têm medo? Não, nós vamos afogar aqui. Se para vocês não têm fé, isso vai passar. Ele sabia. Talvez tenha sido o primeiro meteorologista da história que já sabia que a tempestade ia passar. Não vai passar. Se tiver que morrer, vai morrer. Mas se não tiver que morrer, não vai morrer. Não vai passar. E aí a tempestade se acalma e os discípulos ficam com a ideia de que foi ele que fez a tempestade passar. Não, ele simplesmente sabia que ia passar. Ele ficou calmo, esperando que a pandemia passasse. Ele sabia que ia passar. E ele se manteve calmo. Então, eu estou chamando Jesus para o centro da nossa fala, já porque a gente está indo para o final, porque é sempre bom terminar com esse Jesus tranquilo, né? E nos tornarmos sócios dele. Sócios nessa tranquilidade, nesse espaço emocional de confiança. De saber que nós não estamos soltos no universo à deriva. Ele é o condutor. E, portanto, gente, queridos amigos, está tudo certo. A gente só tem que saber realinhar os propósitos, saber fazer de um jeito mais tranquilo. Eu acho que isso está sendo uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Nós estamos sendo convidados a caminharmos pelas margens da Cesareia. Nós estamos sendo convidados a ficarmos mais tranquilos dentro do barco, mesmo que a tempestade esteja do lado de fora. Nós estamos sendo convidados a não precisar ter que fazer tanto, mas a simplesmente saborear a vida, aproveitar as horas, cuidar da gente mesmo, cuidar daqueles que estão na volta, fazer uma livezinha de vez em quando para trocar essas informações, mas não 3 ou 4 por dia, porque senão aí já não é mais Jesus caminhando na Galileia. Aí já é o homem apressado, aquele querendo salvar o mundo, a mulher aquela querendo salvar os outros. Não é Jesus. Jesus é o homem Deus, e o homem Deus é um homem tranquilo. É o que a gente não estava sabendo fazer. E acredito que essa é uma grande lição, uma grande oportunidade
da gente multiplicar esse talento, o talento da paz interior, da qualidade de vida, de poder olhar para aquilo que a gente precisa olhar com o tempo. E aí, quem sabe, então, poder entender um pouco melhor essa psicologia profunda, que a gente está tão distante de aprender a saber que é o que Jesus nos ensinou. Olha só, vou eu me meter outra vez. Gaúcha e metida, né? Gaúcha é assim. É assim mesmo, né? É que cada vez que tu fala, é uma lição a mais para a gente refletir, né? Aí eu fiquei pensando assim, quem é que está precisando ir tanto para a rua, fazer tantas lives? Talvez aquele que não tenha desenvolvido seu talento interno e precise estar na frente dos outros. Exatamente. Talvez precise estar na evidência, né? Uhum. E uma outra frase que para mim repercutiu maravilhosamente bem: vai passar. Tudo vai passar. Quem tiver que ficar aqui vai ficar. E aqueles que porventura tiverem que partir já estava no plano reencarnatório deles. Então vai passar. Era só mais uma. Obrigada. Maravilha. Eu aproveito aqui, né? Nós já estamos, é uma pena, já estamos nos encaminhando para o final, mas eu quero fazer um convite a vocês. Rejane, que vem lá do Sul para estar com a gente, todos os outros, todos os sábados, nós estamos aqui nesse mesmo horário, nessa sala, fazendo roda de conversa e trazendo esses irmãos queridos do nosso coração, que vêm nada mais, nada menos, né, Sérgio, do que nos relembrar esses ensinos de Jesus, que parece que a gente andava esquecidos, né? Essa perspectiva, né? Isso. Então, olha só, eu vou convidar vocês a darem uma ajeitadinha no cabelo, quem quiser botar um batonzinho, para a gente fazer uma foto aqui, registrando esse nosso momento com o Sérgio, né? Vou pedir a Jade para direcionar aí essa questão da foto, mas, enquanto isso, a gente agradece, viu, Sérgio, demais a sua presença aqui. Muito bom ter você aqui conosco. E, como eu dizia, viu, Rejane, o sotaque de vocês é música, os nossos ouvidos também. Muito bom essa mistura gostosa do Brasil junta numa manhã de sábado, né? E isso a gente deve a essa pandemia, realmente é algo maravilhoso que a gente ganhou. É verdade, é verdade. Eu agradeço a vocês a oportunidade, viu, queridos? Aí, quando a gente puder, a gente faz de novo, outros assuntos. Assuntos não faltam, né? O importante é a gente estar junto fazendo reflexões que sejam úteis para todos nós. Sérgio, fala, meu amor. Diga, Janine, que não fique com ciúmes, não, porque... Diga para ela que você é meu filho de coração distante, então ela é a minha nora distante. Ela já te falou que você está mais bonito com esses cabelos prateados? Já, ela tem dito isso aí. Mas ela é suspeita, agora tu falando aí, eu acredito. Pronto. Pois é, Sérgio, foi muito bom estar com você e se prepare, se programe para vir a Maceió, não como só trabalho, ou certamente para trabalhar, mas se programa com Janine para passar pelo menos um final de semana aqui. Nós teremos um imenso prazer. Quando você quiser, você diz, mãezona, estou querendo ir aí a gente vê como faz, dá um jeitinho. Não, muito obrigado, vou aceitar isso. A Regina, ela não sabe o que ela está fazendo. Oferecer isso para gaúcho é quase certo. É uma passagem de ida comprada já. Eita, Regina, você também se candidatando a ver esse mar maravilhoso de Maceió. Queridos, eu agradeço o carinho de vocês. Muito obrigada. Eu recebi esse convite através de uma amiga. E como eu gosto muito, e acho que isso encanta a nossa alma, porque nos ensina, e nesse momento a gente tem que refletir muito e buscar dentro do nosso ser o que nós precisamos mudar, evoluir, o autoconhecimento, a autobusca. Então, foi um presente maravilhoso, com muita gratidão
ao carinho de vocês. Obrigado mesmo, obrigado, Sérgio, obrigado a todos vocês. Obrigada pela sua presença. Um beijo no coração. Bom, gente. Então, vamos ligando as câmeras, quem quiser, para aparecer nessa foto. Quem se sentir à vontade, claro. A gente faz duas, tá? Uma com quem tiver com câmera, a outra depois com todos. Com licença. Preparando já aquele sorriso. A Gladys. Quer falar, Gladys, enquanto o pessoal está ligando as câmeras? Brevemente. Bom dia, foi um privilégio participar dessa roda de conversa e dizer para o Sérgio que eu admiro muito ele há muito tempo e que ele me deu a maior lição da pandemia hoje. E é o que eu vou multiplicar. Esse paralelo que ele fez da pandemia com Jesus deitado, dormindo dentro do barco, para mim, explicou tudo. Muito obrigada, valeu. Obrigado, Gladys. Vamos lá, então, gente. Prepara o sorriso. Todo mundo sorrindo. Vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo fala Kardec. A primeira foi, deixa eu só tirar mais uma. Para a gente garantir. Só um momentinho. A gente garantir que vai ficar uma foto bem bonita. Prepara novamente o sorriso. 3, 2, 1, Kardec. Pronto. Então, Muito bom. Já agradecendo novamente, Sérgio Lopes, pelo nosso convite. Sabemos dos seus trabalhos aí, mesmo que esteja dentro de casa, mas os convites são tamanho. Mas que bom que você tem um carinho enorme por nós. É verdade. E agradecemos muito, no fundo da nossa alma. E aproveitando que a preparação Fonte Viva vem nos trazer devagar, mas sempre, que não me deram a oportunidade para falar. E assim, a preparação veio devagar, mas sempre, como você nos orientou nessa manhã. Muito proveitosa. Não é o que a gente tem, o que a gente é que a gente vai oferecer. Então, foi muito, muito bom, realmente. E aproveitando, assim, convidando a todos, no próximo sábado vamos ter Simão, né? E com o Simão Pedro, né? Simão Pedro, não é qualquer Simão. Descasquem o Simão Pedro bastante, que esse sabe muitos. Não. E mandei um abraço para ele que eu mandei aqui, disse que eu tô com saudade desse mineiro aí. Aí você pode participar. Você já está convidado. É verdade. Olha, e o tema? Bom samaritano, solidariedade e compaixão. Pronto, aí você já... Que Deus te abençoe, Sérgio. Ilumine. Obrigado, querido. Grande abraço da equipe toda de Alagoas. E vamos para o nosso encerramento, fazendo a nossa oração que pedimos a Jade, coordenadora da Infância e Juventude de Alagoas. No começo eu travei, mas agora não vai travar, não. Por favor. Vamos então fechar os nossos olhos, gente. Aquietando as nossas mentes, asserenando os nossos corações. E trazendo a figura amiga do nosso Mestre Jesus, que nesse momento nos convida ao exercício da fé, ao exercício do amor incondicional, aquele amor que confia e que entrega ao Pai toda a nossa vida, porque sabemos que Ele nos conduz.
e que Ele olha por cada um de nós, ovelhas perdidas que somos, mas já em direção, já a caminho do grande pastor. Nós agradecemos, Senhor, por essa manhã tão enriquecedora e pedimos que permaneça com cada um de nós, nos fortalecendo, nos orientando, nos auxiliando durante esse período tão desafiador que nós vivenciamos e que nós saibamos permanecer junto de Ti, nos exercitando na vigilância e nos mantendo mais alertas para que não nos afastemos mais do caminho, do verdadeiro caminho, que foi aquele que Tu nos deixaste. Muito obrigada, Senhor. Fiquemos todos com Deus, que assim seja. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Sérgio, tenha um bom final de semana. Com certeza receba esse abraço de Alagoas e gratidão eterna. Valeu, gente. Obrigado, Valéria, meus amigos, Conceição, toda a turma aí, né? Pra gente, aproveitem bastante, se cuidem, tá? Pra gente continuar juntos trabalhando aí com bastante saúde, bastante força. Bom fim de semana para vocês. Oi? Aproveita e divulga de novo aqui como adquirir o seu livro, esse mais recente, né, que você baseou sua fala de hoje. Sim. Ele está disponível, tá? No site das federações, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da FEB também, e está na Amazon, no formato de Kindle. Kindle, né? Ele pode também ser no formato digital, se ficar mais fácil, né, para adquirir. Os recursos do livro estão totalmente voltados para as obras da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tá? E é o livro que trata do assunto que falamos hoje, está detalhadamente ali, esses temas todos, e também a parábola do semeador. Ótimo? Vai divulgar. Vamos divulgar. Então é isso, gente. Até mais, gente. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Rejane. Bom ter você aqui com a gente. O Jade anotou o número que estão pedindo, o link. O link é o mesmo, tá? Eu vou anotar o número aqui da Ana Daniela e aí a gente envia para ela. É bom, e faltou essa divulgação, né? E é o mesmo link. Toda vez eu convido, mas eu não reforço isso, né? Obrigada também pela presença.